Questão número 10 de Química da FUVEST 2023. Nós temos um assunto, radioatividade, e a concentração de gás carbônico na atmosfera. Vamos aqui contextualizar a história. Nós temos primeiramente o combustível fóssil, o petróleo. Esse petróleo ele está sujeito ao tempo, há muito tempo, em altas pressões e temperaturas, o que configura este líquido preto que nós utilizamos para o combustível. Uma vez que passa muito tempo, já deu bastante tempo para que o carbono sofra o seu decaimento. O decaimento radioativo aqui, de forma muito simplificada, seria o carbono 14 se transformando em carbono 12, perdendo 2 nêutrons. Essa reação ela ocorre com o passar do tempo, com uma meia-vida de 5.700 anos, ou seja, a metade de carbono 14 que existe vai cair à metade depois de 5.700 anos. Portanto, nós podemos tirar a conclusão que o petróleo tem muito carbono 12 e pouco carbono 14. Quando nós produzimos CO2 na combustão, boa parte desse carbono que está preso no CO2 é carbono 12. E essa fonte de carbono 12 pode alimentar a atmosfera. Esse carbono 12, por sua vez, ele é sintetizado também pelo Sol. O Sol apresenta um ciclo chamado ciclo de Schwab, que tem de 11 anos mais ou menos a duração, onde ele aumenta ou diminui o seu brilho. E o Sol, com essa intensidade maior de luz, ele vai acelerar o processo de decaimento. E o carbono 14, que existe na atmosfera de forma natural, vai cair para carbono 12 por conta desse aumento da intensidade do Sol. A intensidade ou a incidência de raios solares. Então, o aumento do calor, vamos dizer assim, produzido pelo Sol. Entre essas duas possibilidades, vamos pensar em grandes coisas agora. O impacto do Sol ele é muito mais decisivo nessa razão ou nessa quantidade de carbono 14 ou carbono 12 na atmosfera. Nossa produção de CO2 é muito baixa. 40 ppm é basicamente a quantidade de gás carbônico produzido por um carro. Se nós pensarmos em queimar todo o combustível de um carro, 40 litros de combustível, por exemplo, nós temos parâmetros que nos dizem o quanto de CO2 pode ser liberado comparado com a atmosfera total, como densidade do combustível, massa molar dele e a quantidade de CO2 presente na atmosfera como um todo. É triste, mas o gabarito mais coerente seria a letra C, o que discorda da verdadeira resposta da FUVEST, que quer induzir as pessoas a pensarem que o gás carbônico produzido por um carro vai aumentar a quantidade de CO2 com carbono 12, portanto, aumentar a quantidade de CO2 ou de carbono 12 na atmosfera, predominando então o carbono 12 em relação ao 14, o que resultaria na alternativa D para a FUVEST. Aumento da proporção de carbono 12 em relação ao carbono 14 na atmosfera em relação à encontrada no período pré-industrial e ainda coloca a culpa na produção industrial. Infelizmente, isso não condiz com o que a ciência vem descobrindo. O ciclo de Schwab, para quem tiver curiosidade, é um ciclo onde o Sol oscila o seu calor, influenciando diretamente na concentração de carbono, o que vai gerar, portanto, mais ou menos concentração de gás carbônico. Como eu já havia mencionado, existe um artigo que fala sobre o assunto. Esse artigo se encontra na revista chamada Terre, Ciclos Climáticos e Causas Naturais das Mudanças do Clima. E existe aqui algumas fotinhas que vão retratar justamente essas oscilações. Vejam só, manchas solares que produzem fáculas e apresentam uma intensidade muito maior de luz do que a normal. Isso se repetindo a cada 11 anos. Para constatar essa verdade
cientistas perceberam a correlação disso com o carbono 14 e fizeram uma análise das árvores. Aqui você tem o número de manchas solares relacionada com anos atrás. E esses anos são ditos aqui, constatados aqui, com a quantidade de carbono 14. Veja só. A árvore, ela absorve esses carbonos. Se o Sol está muito ativo, tem pouco carbono 14 disponível na atmosfera. E as árvores que foram analisadas ao longo dos anos tiveram realmente essa quantidade de carbono 14 diminuindo. E isso confere exatamente com os ciclos solares, com o número de manchas que eu acabei de mencionar. Portanto, a influência do Sol na atmosfera é muito mais determinante na concentração de carbono 14 do que a nossa contribuição de CO2. O ser humano não tem capacidade para modificar a Terra. O Sol tem. Por isso, a melhor alternativa mais coerente seria a letra C.